Capítulo 8. Para a surpresa de Alanna, Tristan os acompanhou à distância, dando um passo atrás sempre que inadvertidamente se aproximava deles. Talvez fossem ordens de Kelvin, com quem o soldado trocara algumas palavras inaudíveis antes de saírem. "O que você disse a Tristan?" questionou ela. "Não disse nada, princesa." "Vi vocês conversando. Ou melhor, você falou algo e ele apenas assentiu. Exijo saber o que foi." "Está bem. Se é o que quer." Disse apenas para ele não se aproximar, para que eu pudesse lhe falar em particular. "E ele simplesmente obedeceu?" espantou-se. "Nós, druidas, ainda temos a nossa cota de autoridade e respeito", esclareceu ele solenemente. Ela guardou silêncio por alguns instantes, refletindo nas palavras dele, até que tornou a indagar. "Aonde estamos indo?" "A lugar algum em especial. Vamos apenas caminhar por entre as árvores. Quem sabe não damos a sorte de encontrar algum carvalho repleto de visco." Se aquilo era uma tentativa de fazê-la sorrir, não deu resultado. Alanna fechou o senho e não disse nada, mas acompanhou o druida com tranquilidade. "Vamos subir a montanha?" indagou ela, percebendo que ele seguia naquela direção. "Não exatamente", respondeu ele, um sorriso enigmático enfeitando seu rosto enrugado. "A menos que haja alguma coisa que você queira fazer por lá." "Queria enterrar o corpo de Marlon", respondeu ela sem pensar. "E o de Shayla também." "Isso já foi feito." "Já foi feito?" surpreendeu-se. "Como? Por quem?" "É claro que, devido às circunstâncias, não foi possível organizar o ritual fúnebre de cremação. Assim, antes do amanhecer, mandei 2 de meus noviços recolherem os corpos e enterrá-los no alto da montanha." "Por que fez isso?" "Porque imaginei que era o que você queria." "Minha mãe sabe?" "Não, e nem precisa saber." Alanna não sabia o que pensar. Simpatizava com o druida. Contudo, tinha medo de confiar em mais alguém e ser traída novamente. Não seria mais ingênua como fora com Shayla. "Minha mãe pediu que você me aconselhasse", observou ela, desconfiada. "Imagino o que ela pretende, mas lhe adianto que não vai funcionar." Ele parou, perto de um carvalho, procurando viscos ao redor de seu tronco. Não encontrando nenhum, conduziu Alanna a uma pedra próxima e sentou-se, mandando que a princesa se acomodasse no chão a seus pés. Alanna obedeceu, não sem antes dar uma espiada em Tristan, que também havia parado, mas sem se aproximar. De onde estava, podia vê-los, porém não poderia ouvi-los. "Você sabe o que sua mãe quer, não sabe?" começou ele, perscrutando-a com um olhar inteligente. "Ela quer que eu case com o general Marcus Tito ou outro romano qualquer." "Exatamente. E o que você pretende fazer?" "Jamais me casaria com alguém que não fosse Marlon, muito menos com um romano estúpido." "Marcus Tito pode ser qualquer coisa, menos estúpido." "Você está aqui defendendo os interesses dela, não é?" acusou Alanna com agressividade, levantando-se de um salto. "Pois está perdendo seu tempo. Prefiro a morte ou a prisão a casar-me com alguém amando da rainha." "Acalme-se, menina.
e sente-se, disse ele mansamente, olhando para Tristan por cima do ombro dela. O nosso amigo soldado não tardará a vir ver o que está acontecendo. Temendo que Tristan se aproximasse, ela se sentou novamente, muito embora não houvesse conseguido se acalmar. Olhou para o soldado de soslaio, contudo, ele parecia alheio, fitando as árvores do outro lado. Não vou me casar, repetiu mal-humorada. Não vou. Você age como uma criança fazendo birra. Pense o que quiser. Estou determinada a manter minha palavra, ainda que isso me custe a liberdade ou a vida. Você me parece mesmo determinada, embora não esteja sendo muito inteligente. Ela o encarou, exasperada, mas preferiu não rebater. Por que não pode simplesmente fingir que obedece? Como assim? Indignou-se. Você quer dizer mentir para minha mãe? Marcos Tito é um homem inteligente, vivido, experiente. Pode ter muito a lhe ensinar. E o que teria eu a aprender com um romano prepotente e detestável? Para começar, as artes da guerra. Por que haveria eu de querer aprender as artes da guerra? Não era o que Marlon ia lhe ensinar? Ela levou um susto, mas manteve a postura altiva. Não sabia como Kelvin ficara sabendo daquilo. Não sei do que está falando, desconversou. Nada disso me diz respeito. Será que não? Que eu saiba, não estamos em guerra com ninguém. Nós, não, mas a rainha Boudica não tardará a declarar guerra aos romanos. Você quer dizer a rainha dos Essenos? E por que razão ela faria isso, se o marido dela é aliado de Roma? Porque o marido dela está muito doente e prestes a morrer. Problema deles, não meu, declarou irritada. Há questões legais e sucessórias que poderão desencadear uma guerra, insistiu o druida. E o que eu tenho a ver com isso? Somos brigantes, não essenos. Contrariando os costumes romanos, prosseguiu ele, indiferente aos protestos de Alana, o rei Prasotagos nomeou suas 2 filhas herdeiras de suas terras. E daí? Nada disso me interessa. Mentiu para não dar a ele o prazer de notar que havia captado sua atenção. Os romanos ainda não sabem, mas quando o rei morrer, vão descobrir. E você acha que a rainha vai declarar guerra a eles? Indagou, agora sem ocultar a curiosidade. Muito em breve, sim. Prevejo que eles não aceitarão facilmente essa ofensa. A transferência das terras aos romanos consolidaria o acordo de rendição e submissão de Essênia a Roma, mesmo após a morte do rei. Como é que você sabe dessa história? Tenho amigos druidas influentes entre os essenos. Supondo que você tenha razão, o que eu tenho a ver com tudo isso? Minha mãe e Boudica nunca foram nem nunca serão aliadas. De Cartimândua não podemos esperar nada. Quanto a você, é a sua chance de dar continuidade aos planos de Marlon. Como? Tornou cada vez mais interessada. Lutando. Mas eu não entendo nada de lutas. Sou uma princesa, não um soldado. Por favor, Alana, você está subestimando minha inteligência. Não sou estúpido nem ingênuo.
E você também não é. Como eu disse, se Marlon podia ensiná-la, com muito mais competência o fará Marcus Tito. O general é um guerreiro habilidoso e brilhante. Pode ensinar você a manejar as armas e a ter disciplina, o que falta aos nossos soldados. Com isso, você poderá liderar um exército e se aliar a Boudica na guerra contra os romanos. Como assim liderar um exército? Quem sou eu para reunir seguidores? Você é uma princesa, e muitos soldados a seguirão ao descobrirem que você pretende se tornar a rainha e reinar sobre um povo livre do jugo romano. Por que está me dizendo essas coisas? Indagou ela, de repente, sentindo medo de que ele a estivesse testando. Você está traindo a rainha e sugerindo que eu a traia também? Eu poderia sair daqui e ir correndo contar a ela o que você está me propondo. Você não vai fazer nada disso, rebateu ele em tom divertido. O que lhe dá essa certeza? Além de trair os interesses dos brigantes, sua mãe mandou matar o homem que você ama. Isso não é algo que se perdoa com facilidade. Ela é minha mãe. E também a rainha. Cartimândoa tem poder sobre você e pode mandá-la para Roma, se quiser. Ela jamais faria isso, objetou horrorizada. Será que não? Ela quer tanto fortalecer sua aliança com Roma que não hesitará em forçá-la a um casamento arranjado, ainda que tenha que mandar você embora, para assegurar sua obediência. Prefiro me matar a permitir uma coisa dessas. Seja egoísta, mate-se e condene seu povo à servidão eterna. É isso que você quer? Não acha que está exagerando a minha importância? Não sou uma guerreira e o povo não me ama. Ninguém se atreveria a seguir-me para lutar. Eu não teria tanta certeza. Você está me confundindo com Marlon. Ele sim era um líder rebelde. E você também pode vir a ser. Como? Você odeia os romanos tanto quanto Marlon odiava, o que não é segredo para ninguém, muito menos para Cartimândoa. Muitos guerreiros pensam da mesma forma, contudo, não sabem a quem seguir. Precisam de alguém que os lidere, e ninguém melhor do que sua princesa. Você possui sangue real. É contrária aos interesses escusos da rainha. Pensa no bem-estar do povo. E tem firmeza e coragem suficientes para comandar. Com o treinamento adequado, tenho certeza de que se transformará não apenas em uma excelente guerreira, mas em uma grande líder. Não sei, Kelvin. Ela hesitou. E também não entendo. Por que está me dizendo essas coisas? Qual o seu interesse em tudo isso? O mesmo que o seu e o de Marlon. Muitos de nós, druidas, não somos favoráveis ao domínio romano. Depois da invasão, passamos a ser vigiados e não podemos nem mais cultuar nossos deuses em paz. Os romanos ficam horrorizados com as nossas práticas e nos proibiram de realizar nossos rituais do jeito que achamos que devem ser. Perdemos nosso prestígio, mas queremos voltar a ser livres e respeitados. O que você diz pode até fazer sentido, mas ainda não sei se posso confiar em você. Pense em tudo o que lhe disse e verá que tenho razão. E que interesse teria eu em entregá-la à rainha? Cartimândoa sabe o que você pensa.
de forma que eu não lhe levaria nenhuma novidade. Suas ideias não são surpresa para sua mãe. Realmente, concordou, pensativa. Mas tem uma coisa que você não sabe. O general não gosta de mim. Ele deixou isso bem claro no dia do banquete em minha casa. E mesmo que gostasse, ele sabe que eu não gosto dele. Realmente, um casamento me parece inviável. Mas há outras formas de conquistar os favores de um homem. Você está sugerindo que eu o seduza? Você vê algum problema nisso? Não sei, Kelvin. Você está me pedindo demais. Pense, Alana, reflita a respeito. Será sua chance de libertar o povo e ainda se vingar de sua mãe. Ao perceber que você está vendo Marcos Tito, ela certamente diminuirá a vigilância sobre você. E após aprender o necessário, você poderá deixá-lo para reunir seus próprios homens e se juntar ao exército da rainha Boudica. Ela podia não saber em que acreditar, mas via sentido nas palavras do druida. Quanto mais Kelvin falava, mais ela sentiu o fogo arder em suas entranhas. Imaginar-se guerreando ao lado de outra rainha, fazendo o que Marlon gostaria de ter feito, enchia-a de entusiasmo e esperança. Uma excitação desconhecida foi dominando cada parte de seu corpo, transformando a ideia em uma vontade veemente de ser parte de algo, que agora percebia era muito maior do que ela e seu mundinho limitado de princesa. Devia isso a Marlon. Ele morrera acreditando em um ideal de liberdade, que ela aprendera a compartilhar. A força que a invadia, impelindo-a a aceitar a proposta de Kelvin, ia muito além de uma dívida para com o amor de sua vida. Era sua sina, a missão para a qual fora predestinada e que até então desconhecia. Talvez fosse esse o motivo da enigmática aparição na montanha, da deusa negra que ela confundia com Morrigan e que a chamava para a guerra. Quando Alana voltou ao palácio, disse a Kelvin que precisava de um tempo sozinha para pensar. A verdade, porém, é que já havia se decidido, já sabia o que fazer.